A paz do Senhor, jovens! Tudo bem com vocês, juventude? E aí? Estamos aqui hoje com dois convidados especiais. Graças a Deus. Hamilton, o famoso, especialista no nosso tema hoje, vocês vão entender depois no decorrer da aula por quê. E aqui a Ana Júlia, que inclusive deixou a revista dela cair agora. Não tem problema não. Mas, meus jovens, a paz do Senhor Jesus, um bom dia para vocês. Amém. Separe aí a sua revista, a sua Bíblia e vamos lá para mais uma aula abençoada nesta manhã. Amém? Vamos então orar para nós darmos início à nossa lição? Vamos lá? Grandioso Deus, eterno Pai, te louvamos nesta manhã mais uma vez e pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo para que nos conduza e fala através da Tua palavra a cada coração, de cada jovem, da melhor forma possível para uma compreensão, ó Pai, verdadeira. Assim nós choramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então? Sim. Hoje nós estamos aqui em 4 pessoas. Deus fez um milagre aí, multiplicou como um milagre Graças da a multiplicação dos pães e dos peixes. E vamos fazer uma aula proveitosa nesta manhã em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar a respeito de um tema que, embora vocês podem achar que não tem muito a ver com a questão da juventude, mas nós vamos falar a respeito sobre as pessoas e o cuidado com as viúvas. O respeito às pessoas e o cuidado com as viúvas. Vai ser o nosso tema central da nossa lição nesta manhã. Mas antes disso, eu fiquei sabendo, não sei se vocês ficaram sabendo dessa história, que chegou uma pessoa muito animada aí na classe da juventude. Vamos aproveitar então e chamar esse jovem para fazer o quê? Vamos. Para gravar O a leitura texto. bíblica. Vamos ver lá então? A paz do Senhor, jovens, tudo bem? Bom dia, como é que vocês estão? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Lucas e eu fui convidado pelo pastor Eric para fazer o nosso texto bíblico da nossa revista. Que revista bonita. E, para aqueles que não sabem, o texto bíblico de hoje está em 1 Timóteo 5, do versículo 1 ao 16. Pega a sua revista bonita para acompanhar com a gente. Se você não tem revista, pegue a sua Bíblia. E se você não tem Bíblia, não se preocupe, que vai estar aparecendo aí na tela para você acompanhar com a gente. Dona Mandinha vai colocar para a gente. Então, solta aí, Mandinha. 1 Timóteo 5, do versículo 1 ao 16. Acompanhe conosco. Não repreenda asperamente os anciões, mas admoesta-os como a pais, aos jovens como a irmãos, as mulheres idosas como as mães, as moças como as irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprenda primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Manda, pois, essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que um infiel. Nunca seja escrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Mas não admita as viúvas mais novas, porque, quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E, além disto, aprendem também a andar ociosas de casa em casa. E não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Se algum crente ou algum crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja, para que possam sustentar as que deveras são viúvas. Amém, amém. Bom, jovens, esse foi o texto bíblico de hoje. Agradeço a participação e vamos voltar para a aula. Então vamos lá então. Nós vamos dividir essa lição para nós termos uma compreensão melhor em 3 pontos, para não restar dúvidas aqui. E o primeiro ponto que nós vamos trazer aqui para vocês, juventude, é a respeito sobre compreender o padrão familiar de maneira bíblica, né? De maneira com que a Escritura nos fala e nos traz sobre essa verdade.
E o primeiro ponto que a revista nos traz aí, Hamilton, é justamente sobre o padrão familiar, né? E nós sabemos que, de maneira geral, a família ela tem um padrão, né? Ela tem um segmento que nós devemos fazer com que esse segmento ele continue e procede. E como nós estamos estudando sobre uma carta pastoral a respeito de Timóteo, um jovem pastor ainda, mas na carta de 1 Timóteo capítulo 3, Paulo escrevendo para ele, Paulo vai chamar a casa do Senhor, ele vai falar assim, a casa de Deus. E quando nós falamos casa de Deus, nós lembramos automaticamente então de uma igreja e família, né? Paulo ele continua ainda, ele chama, todas as vezes que ele escreve as suas cartas, ele fala assim, meus irmãos, dando a entender, então, justamente esse significado, esse entendimento a respeito de família, de união. Então, quando nós falamos a respeito de união, nós temos automaticamente também no meio espiritual, nós temos o quê? Um pai, né? E esse pai nós podemos chamar de o Todo-Poderoso Deus. Nós temos um pai e a igreja do Senhor, nós que estamos incluídos e envolvidos nesta casa de Deus, nós somos como irmãos, famílias, né? Mães, pais, e é justamente isso que nós vamos ver no nosso contexto de hoje, de maneira geral aí, mostrar a respeito do nosso padrão familiar. Falando a respeito desse padrão familiar, Júlia, para você qual é um padrão familiar? Exemplifica aí para a juventude entender. Um simples padrão. Cristo, né, como cabeça, o esposo, a esposa e os filhos. Exatamente. Amém. Esse é um padrão que nós temos em toda a sociedade, né? E, Hamilton, nós sabemos que a família ela é uma instituição que quem criou essa instituição, Hamilton? Foi o homem que criou a instituição família? Não. Foi o próprio Deus que criou essa instituição Amém. família. Então é algo que realmente veio do coração de Deus para nós. É uma instituição protegida, direcionada por Deus, a qual Ele nos concede essa oportunidade de termos e sermos gerados no meio desse contexto de família. Não é isso? Continuando então a respeito do padrão familiar, ele vai dividir em 3 subtópicos aí, vai falar a respeito dos anciões, né? Dos jovens e sobre as mulheres idosas, que são justamente o contexto com que a carta de 1 Timóteo, capítulo 5, vem nos ensinando aí a respeito dos cuidados dessa parte aí. Quando ele fala aí a respeito de anciões, ele está referindo ali no mesmo contexto, você acha que ele falou nas aulas anteriores aí a respeito de anciões presbíteros, anciões pastores, responsáveis pela igreja, ou ele está falando em outro sentido aí, essa palavra anciões aí? Dentro desse contexto, anciões são os nossos idosos, os nossos Isso. irmãos mais velhos da casa, né? E Timóteo, como pastor naquele tempo, um jovem pastor, porque é o que ele fazia, a exortação, o ensinamento. Ele deveria, né, por zelo, cuidado, ter, né, como falar com essas pessoas, os idosos, ter o respeito como pai. Ele deveria levar esses idosos, independente do cargo dele, que naquela época era pastor, ele deveria ter o cuidado, porque a própria Bíblia exorta quanto a isso. O cuidado, Exato. né? Ter o cuidado com os nossos idosos, tratar eles como os nossos pais, para ter o cuidado com o que falar, não falar uma palavra áspera, não maltratar, né? Ter esse cuidado mesmo aí, como... Exatamente. Isso. É dessa maneira mesmo, Hamilton? É dessa maneira. Então, quando ele se refere então a respeito dos anciões, é a respeito das pessoas mais experientes, vamos dizer Mais assim, experientes. os mais idosos aí. Então, ele está falando de um contexto aqui de liderança, né? Porque nós estamos estudando sobre uma revista de uma carta pastoral e a pessoa central é justamente Timóteo, que também era um jovem pastor, e Paulo, como uma pessoa mais experiente, o apóstolo Paulo, como uma pessoa mais experiente, tenta passar para ele essas atribuições e essas experiências de como tratar essas pessoas no contexto da igreja de Éfeso, porque Timóteo tinha ficado justamente na cidade de Éfeso para poder pastorear e guiar, supervisionar essa igreja de Éfeso. Então, quando ele fala aí a respeito dos anciões, é justamente sobre o tratar, a maneira como tratar, né, Júlia? Porque às vezes tem formas e formas de falar. Às vezes você pode dirigir uma pessoa mais experiente, de uma maneira mais rude, e aquela pessoa não achar muito interessante, ela vai ficar sentida. Mas, ao mesmo tempo, também, às vezes, você pode também chamar a atenção de uma pessoa mais experiente e ela pode aceitar aquilo de uma forma mais aceitável. Por quê? Por causa da forma que você falou, se referiu a ela. Então, é justamente isso. Eu acho muito legal essa parte, essa lição, o assunto dessa lição, porque nós, como cristãos, nós queremos ter o caráter de Cristo. Exato. Isso inclui todo o nosso modo de viver, toda a nossa maneira de fazer as coisas. Isso inclui principalmente a maneira com qual nós nos referimos às pessoas, sejam elas, igual diz a lição, órfãos, viúvas, mais velhas,
o Timóteo, ele era pastor e ele era jovem. Exato. Então, obviamente, a maneira que ele iria falar com os jovens não seria a mesma com os idosos, porque os idosos, eles têm mais aquela... Como é que eu posso dizer? Aquele jeitinho que você tem que tratar mais delicado. Isso é incrível. E como Cristo, eu aposto que Cristo trataria assim as pessoas, obviamente, né, gente? Com certeza, dessa maneira. Então, esse cuidado, ele é fantástico. Exatamente. E pegaria mal também, imagina, nós estamos falando de exemplos bíblicos, padrões bíblicos aqui que nós estamos direcionando para as pessoas. Imagina se Timóteo, como pastor líder, responsável pela igreja, se ele chega e chama a atenção de um idoso, de um ancião, uma pessoa mais experiente, de maneira rude. Imagina como a igreja iria olhar para isso, né, Júlia? Sim. Imagina como a igreja iria olhar para isso. Tipo assim, Timóteo não está respeitando as pessoas mais experientes, né? Não tá cabível isso, não tá legal isso. Então, justamente isso que Paulo tenta trazer para Timóteo, esses ensinamentos assim. Né, Júlia? Ficaria legal, Júlia, você chegasse para sua avó, para seu pai e falasse com ele de maneira mais rude, chamando a atenção deles? Deus é pai se eu fizesse isso. Mas tem formas que você pode corrigi-los, se estiver trilhando fora de caminhos diferentes da palavra, que não seja verdade, e às vezes o Espírito Santo te leva para poder corrigir os seus pais, mas você vai falar de uma maneira mais delicada. Com respeito também, porque... Exato. Nós que estamos nesse meio, nós professores, nós somos muitos exemplos para quem a Exatamente. gente... E igual, às vezes a gente nos teams está lá lidando com algum team, a gente faz um negócio, depois a gente pensa, meu Deus, ele vai copiar tudo que eu estou fazendo. Exatamente. Então, não só, além de ser um padrão que Cristo deixou, mas para dar exemplo, porque nós temos que imprimir o caráter de Cristo para as pessoas e passar esse exemplo para as pessoas. Exatamente. Está discipulando, né? Discipulando. Diz muito sobre o bom testemunho que você dá para as pessoas. Isso que você me falou me fez lembrar disso. Das pessoas verem Timóteo chamando a atenção dos idosos de forma mais rude. Imagina o testemunho que ele iria passar para as pessoas, sabe? Exatamente. E isso trazia também para Timóteo também certa... não trazia uma segurança, assim, imagina, tipo, eu sou um jovem pastor, chamar a atenção de um ancião, de uma pessoa mais experiente, já vivida, às vezes a pessoa também não poderia não aceitar aquilo tão bem, né? Mas Timóteo trouxe esse ensinamento para ele e ele aplicou isso na igreja de Éfeso. Mas também não era para só os anciões, era também para os jovens. Sim, não era, Gi? Sim. Era também para os jovens. Também tinha que ter cuidado com a juventude, até porque nessa comparação, né, nesse parâmetro, já era o respeito e a humildade de uma pessoa da mesma idade. Exatamente. Continuar mostrando respeito numa pessoa da mesma idade. Aí você se pega trazendo isso para o nosso meio hoje, né? Se já traz o assunto, já é meio cristão, mas a gente também está falando da educação e do respeito. Normalmente, quando acontece no nosso meio familiar, se a gente desrespeita alguém, aí fala, ó, você é cristão, né? Cadê? É a primeira coisa que eles falam. Copiando quem, que né? A pessoa lembra. Você está copiando quem? Que exemplo é esse? Então, independente se é com um avô, com a avó, se é o tio, tia, se é até com os nossos filhos, sobrinhos, os mais novos, a nossa identidade cristã é o que vai gritar, o que vai aparecer, né? Isso. Transcender em primeiro lugar. É o respeito, né? As pessoas olham isso, as pessoas que estão de fora vê melhor do que a gente, ainda a maneira como nós estamos tratando tanto os nossos anciões, e quando falamos anciões aqui, não é só homens, é também as mulheres. Yes. E o que Paulo admoesta Timóteo aqui? Para que quando ele fosse ensinar os anciões, tanto os homens quanto as senhoras, tanto os senhores quanto as senhoras, para ele lembrar o quê? Lembrar como se fosse o quê? Um pai e uma mãe dele. Ô, seu Timóteo, quando você for cuidar dessas pessoas mais experientes, chamar a atenção ou que seja corrigi-la, lembra que você está ensinando o seu pai ou a sua mãe. Sim. Porque automaticamente você vai criar um amor, uma bondade maior no falar, um cuidado maior no falar, o zelo, exatamente, sem machucar, sem nada, né? Então é justamente esse contexto que Paulo está tentando ensinar para Timóteo, para que Timóteo aplicasse a igreja de Éfeso. Não é isso, Gi? Sim, mas aí a gente analisa mais uma vez, e eu estudando a história, né, ouvindo um pouquinho, como eu naveguei um pouco nessa história e vi o exemplo de Timóteo, que acatou o ensinamento e a instrução de Paulo. Exato. Com muita coragem mesmo, porque você vê ele exortando tanto idoso, quanto jovem, quanto mulheres, né, da mesma idade, até porque os jovens, hoje em dia, a gente sabe que são os bonzão, né? Sabe tudo.
Tudo eles sabem, né? É a fase do sei Eu tudo. sei, eu resolvo, né? São os sabe-tudo, são os teimosinhos, né? A fase mais difícil é a juventude. Isso é porque eu estou ainda, né, gente? Então, no parâmetro aí. Eu também, ué. Então, juventude acha que sabe tudo e só aprende quebrando a cara, né? Que é essa a nossa frase. Vai quebrar a cara, vai aprender. Mas Timóteo, como jovem, por amor a Cristo e amor amor àquilo que Paulo ensinava, ele tomou para si, né? Exato. Como uma couraça. Eu via assim, como uma couraça. Não, eu vou defender isso. Esse amor por Cristo e pelas outras pessoas também, porque tudo que Paulo ensinava, ele levava. É porque com muito ele amor. também, lembra que nós falamos do padrão familiar? Timóteo foi criado fora do contexto bíblico? Não foi criado fora do contexto bíblico. Ele foi criado dentro de um contexto bíblico. A sua avó já era cristã, a sua mãe já era cristã. Então ele vem sendo ensinado pela sua avó, Lloyd, pela sua mãe, Eunice. Então ele vem desde menino sendo criado nesse contexto bíblico, nesse padrão bíblico. Esse padrão. Exatamente. Por isso que ele criou esse método já de respeito, de prática, de como tratar as pessoas de maneira sábia, inteligente. E Paulo ele vai pegando e vai mastigando mais aqueles ensinamentos de Paulo para ele poder aprender mais e mais ainda, para poder gerir a igreja de Éfeso. Tá aí né? uma das diferenças, né, do padrão familiar de uma família cristã e uma Exato. família não cristã. Exatamente. Você consegue ver até no próprio modo de agir da pessoa, no próprio modo de falar. Tem o padrão, não tem? Tem. Tem o padrão. E você, já que você tocou nesse assunto aí, você consegue só sinalizar, assim, 2 pontos, pode ser 2 pontos da família padrão cristã e da família padrão não cristã. Pode ser 2 pontos ou 1, que você acha melhor. Negativos ou positivos? 2 pontos? Analisei na sua mente agora aí que você falou assim, a gente falou Que sobre responsa. isso e você falou assim, Responsa. não, olha, isso mostra, foi isso que você acabou de falar, Foi. isso mostra o padrão cristão. O que diferenciou isso aí? Eu acho que foi a Bíblia, né? Na minha opinião, a Bíblia ela nos mostra um padrão sobre tudo, em questão Exato. de toda a nossa vida. Quesito geral, né? No quesito geral. Então, até mesmo no padrão bíblico, como nós estamos aprendendo aqui, tem esse ensinamento. Entendeu? Então, eu acho que a leitura, a Bíblia é uma das coisas sobre a que conduta, você diferencia. pode dizer assim, nos emerge sobre uma conduta correta. Isso. Uma conduta... O tempo todo vai falar sobre o respeito e a humildade, essa lição. Porque, independente da nossa idade, a gente olha às vezes para o pastor e fala, não, o pastor é porque ele já está com uma idade mais... Ele está aguentando isso tudo porque ele, né, já tem um pouco mais de experiência. E aí, pastor? Não é bem assim, né? É porque às vezes nós olhamos para as pessoas mais experientes e vemos assim, mas ele está falando agora porque ele é mais experiente. Mas não, aí se você pega o contexto, o histórico dele lá atrás, você vai ver que ele abriu muita mão de muita coisa lá atrás para ele poder chegar no nível que ele está agora, tanto espiritualmente quanto intelectual, quanto da sua faculdade mental, de conhecimento. Ele abriu mão de muita coisa que ele poderia curtir, digamos assim, lá atrás, para poder hoje estar preparado. Né? Porque nós aprendemos o quê? Que a família, o contexto familiar, ele também é um modo de preparação para você na casa de Deus. Sim ou não? Isso. Porque Cristo instituiu a família é uma instituição de Deus, de Cristo. E a família é um meio de você tratar com o irmão, tratar com o pai, tratar com mãe, com avô. E aqui na igreja você vai tratar o quê? Com os seus irmãos em Cristo Jesus. Então, dentro da família é como se fosse um aprendizado que você vai também fazer dentro da casa de Deus. Por isso que quando Paulo e Timóteo nos adverte, para nós, a principal obra para nós cuidarmos é a respeito da nossa família, justamente por causa disso. Porque é dentro da nossa família que nós iremos aprender, é dentro da nossa família que nós iremos colocar isso em prática para poder fazer também dentro da casa de Deus. Né? Se eu não fizer na família, eu não vou fazer dentro da casa de Deus. Esse é o ponto principal aí. Se não honrar no pouco, não vai honrar no muito. Não vai honrar no muito. Exatamente. Então, fechando aí essa questão então do padrão familiar, acho que ficou bem explicado aí, né? Não ficou dúvida aí. Nós vamos entrar aí no segundo ponto, e o segundo ponto vai relatar aí justamente sobre as moças, o relacionamento com as moças. Né? Quando nós falamos de moça, automaticamente nós estamos falando de jovens aqui, né? Jovens. E como nós estamos falando de um pastor, homem, jovem, então nós vamos falar de moças, mulheres, né? Do sexo feminino aqui. E Paulo, ensinando a Timóteo, ele vai falar assim, advertir a respeito dos anciões, das pessoas
idosos. Mas também você, como pastor, vai chegar um momento que vai ter que sentar ou conversar ou admoestar também as meninas jovens, as moças. Só que Timóteo era casado? Não, Timóteo não era casado. Então, para ele ter um vínculo de um cuidado com as moças, era pior ou era melhor, na visão de vocês? Para ele ter essa conversa, assim, essa interação, essa responsabilidade de zelar por ela. Pior, né? Era pior. Muito Porque ele também era o quê? Era uma pessoa jovem. Era jovem. E ele iria tratar com outras pessoas também? Jovens, moças jovens. Então, para ele não era uma coisa fácil. Mas Paulo coloca para ele uma frase no grego que quer dizer agneia. Agneia vai vir o significado de dizer que é pureza. Essa pureza, quando ele relata a questão dessa pureza, ele está falando questão de pureza intelectual, mental, do toque, do agir, pureza por completo. Então, quando Paulo fala assim, Timóteo, quando você for admoestar as moças, lembre-se que tem que ter a pureza. Né, Júlia? Porque qual é o âmbito hoje, Júlia, que nós temos aí no contexto geral a respeito do relacionamento com as moças? É uma visão positiva, você acha, de modo geral, assim, ou é negativa? Então, assim, dentro da igreja, sim, né? Mas fora não, porque a gente tem visto esse falso feminismo que tem lutado pelos direitos das mulheres, mas tem tirado a feminilidade, aí elas querem ser muito mais, ser além, e acabam se comparando com os homens. E os homens nessa de, não quer ser igual homem? Então tá bom, então eu vou te tratar igual homem, então. Aí perde esse respeito e a Bíblia fala, né, que a gente deve tratar como irmãos. Os mais velhos como pais e os mais jovens como irmãos, com amor, com amizade, com decência, com pureza. Então, esse contexto dentro da igreja, além de ter que redobrar esse cuidado, não só, como disse, um pensamento que me falaram aqui antes da aula, que não tem que ser assim, não, só vou ter relacionamento com essa pessoa aqui porque eu estou interessada ela virar um contatinho. Exato. Não, Deus. porque ela é sua irmã, então, assim, tratá-la como irmã. Respeito, Respeito, exatamente. não Pureza. só porque tem interesse lá pra frente, mas porque ela tá ali no seu convívio como essa família mesmo. Exato. Sim. Se vocês quiserem acompanhar essa fala aí do contatinho, tá gravado, não tá, Júlia? Tá gravado no culto dos jovens que teve aí. Teve uma pecinha que falaram aí a respeito de tem uma certa pessoa que soube assim, expressar muito bem esse negócio do contatinho, né, Milton? Ana? Oi? Tudo bom? Tudo, você? Melhor agora que eu tô te vendo. Eu tava te olhando ali e eu te achei muito interessante. Eu queria saber se você não tá afim de ir no rolê com a gente. Eu não te conheço. Como é que eu vou sair com você? Não te conheço. Tá aí mais um motivo pra você ir. Você indo, você pode me conhecer melhor, uai. Pra frente, né? Mas aqui, eu tenho, assim, uma lista primeiro dos meus desejos, né? Mas, assim, você frequenta alguma igreja? Como é que é? Você sabe como é, né? Por causa do dia a dia, da faculdade, do trabalho, eu acabo não conseguindo ir todos os dias, mas quando eu consigo, não tenho um trabalho na faculdade, eu vou no domingo. Entendi, mas assim, se tivesse mais disponibilidade, seria todos os dias, né? Se eu pudesse, eu entregaria toda a minha vida a Deus. Então tá bom. Gosto da igreja, licença. Sobre aquele rolê que eu falei com você, anota seu número aí pra gente. Claro! Tô precisando mesmo de um contatinho novo. Aqui. Obrigada. Vou te chamar no WhatsApp agora. Claro, pô, manda mensagem. Aqui, ó. Falei com você que eu ia conseguir. Caraca, você é o brabo mesmo, hein, mano? Tá tirando, mano. Aquela ali, ó, já foi. Rapaz, já mandou mensagem pra mim. Foi sem pureza na mente, não era o que o Paulo. Não era o que o Timóteo advertia, né? Foi sem pureza. Era um teatro. Mas exatamente isso aí, né, Milton? Exatamente isso aí. Ele estava ensinando. Porque. Ensinando. Porque, sejamos sinceros, jovens, sejamos sinceros aqui, honestos. Quando um jovem e uma jovem ele vai conversar, automaticamente, se ele não tiver focado e ligado espiritualmente, a chance daquilo ali criar uma atração física é grande ou não é grande? Claro que é. É grande. E nós sabemos que, no contexto cristão, se nós deixarmos a nossa carne agir, isso vai ser levado para um contexto o quê? Ruim, pecaminoso. Né, Gi? Porque corre o risco de acontecer coisas que não são plausíveis com o que a palavra de Deus nos ensina. Passarinhos vão criar ninhos. Exatamente. Lembra da frase? Como é que é a frase? Fala pra Eu nós. vou ler. Frase de Lutero. Lutero. Não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos. Exatamente. Quando ele está falando dos passarinhos, ele está relatando a respeito do quê? Dos
pensamentos. Maus pensamentos. Não tem como, Hamilton, não tem como, Júlia, não tem como, Gi, a gente se livrar dos pensamentos. Não tem como. Todos nós vamos pensar. Quer seja coisas boas, quer seja coisas ruins. Ah, pastor, o que é isso? Sim, todos nós vamos pensar. Agora, cabe a nós, lembra que a palavra de Deus nos fala que a nossa carne ela faz o que contra o espírito? Ela milita, luta, é uma guerra travada. Agora, cabe a nós se nós vamos deixar a nossa carne ser levada ou se nós vamos dar lugar ao nosso espírito. Cuidar Né? do coração, porque o nosso coração é muito enganoso. Enganoso. Então, O nosso coração ao invés de ficar é só enganoso. escutando a voz do coração, escutar... Exatamente. Falando sobre isso aí, então, sabe o que diz lá, Júlia, em Mateus 15, 19? Mateus 15, 19 vai dizer assim: porque do coração procede os frutos maus, os pensamentos maus. E esses pensamentos maus, sabe o que ele traz? Ele traz frutos maus. Ele vai trazer morte, ele vai trazer prostituição, ele vai trazer engano, desobediência. E tudo isso, pode ver que se você deixar o pensamento ser levado, ele vai germinar. Se você tá junto com a moça, tá junto com um moço ali, e tá deixando o seu pensamento germinar, ele vai criar frutos. Sim. Agora, esse fruto, se ele for gerido pela carne, ele vai gerar um pecado que vai trazer uma consequência. E é justamente isso que Mateus está trazendo aqui. Ele vai gerar coisas ruins, coisas que vai gerar morte, coisas que vai gerar prostituição. E não é aquilo que Paulo está admoestando aqui Timóteo. Não é aquilo que Paulo está ensinando Timóteo. É justamente nesse contexto aí. Né? Entendido assim? Sim. Vocês têm experiências nisso aí? Hamilton tem, que Hamilton fez a questão do contatinho lá. Meu Deus. Então, jovens, vigia, ora. Ora mais. Se você... E ora mais. Ora Muito mais. mais. Muito Vamos mais. deixar que tá orando, ora mais um pouquinho, que tá Mais um orando pouco. pouquinho. Exatamente. Ora mais. Se você já deparou com essa situação, ore, pede perdão a Deus e enche a sua mente de coisas espirituais. Sim. E não acha que vai dar conta sozinho também. Procura uma liderança, alguém Exato. pra te auxiliar, porque nós achamos assim que a gente é super-herói, que a gente vai dar conta de lutar contra a gente mesmo sozinho. A gente não vai verdade. dar conta. Exatamente, Júlia. É exatamente isso aí. Procurar ajuda. Satanás também, né? É astuto. É astuto. Se ele lançou, né? Nos seus pensamentos, ele foi pro coração, automaticamente seu comportamento vai Exato. gerar isso. Então, ele vai tentar achar brecha naquele que você pensou naquela, para dar sinais também. E aí vai causar essa confusão. Às né? vezes nunca nem teve esse tipo de pensamento, Não. mas aí deixou levar. Exatamente. A própria Nunca Bíblia teve, mesmo, você olha, né? Meu Deus, mas eu nunca tinha pensado nesse lado. A Exatamente. própria Bíblia, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, provavelmente eu vou estar, mas é Tiago 1,14 que fala que ele nos tenta porque ele conhece, né, as nossas fraquezas, Sim. nossas concupiscências. Ele conhece, então ele vai bater na tecla naquilo dali que ele sabe que nós temos. A fraqueza. Ah, exatamente. Exatamente. E Mateus fala mais uma coisa, que ele fala assim, Mateus 26, vai falar assim, ó, vigiai e orai. Aí vai falar assim, porque o espírito está pronto, mas a carne o quê? É fraca. Então, exatamente, se você dá lugar, você vai cair, porque nós temos uma natureza pecaminosa. E é justamente, entenda agora se coloca no lugar de Timóteo, que nós estamos falando aqui, um jovem pastor, que não era casado, a fazer esse papel de admoestações com essas moças. Se ele não tivesse essa pureza, imagine, o alvoroço que iria causar no meio do contexto da igreja de Éfeso. Entende isso? Entende que Timóteo não poderia entrar numa sala, fechar a porta e falar assim, vamos conversar que eu vou te admoestar. Isso estaria sendo certo da parte dele? Não. Porque estaria ele e mais um ali, não era certo. Então é procurar estar em lugares o quê? Abertos, perto de pessoas, para não dar justamente lugar para que o inimigo haja nos pensamentos. Né? Porque o coração é enganoso, como vocês falaram. E o engraçado é que nessa fase aí que você falou da juventude, logo no início, né, que a gente acha que nós sabemos de tudo. Exato. Aí, por exemplo, até mesmo a questão da corte ajuda nisso, né, sobre evitar o toque, porque às vezes a pessoa pode pensar, não, mas eu sou forte, eu resisto, né, vamos sim, supor os dois ali que estão cortejando. Mas, gente, a carne ela é inclinada para o pecado. Exato. Então, assim, é justamente você evitar isso que ele falou, o pastor Eric falou, sobre evitar estar muito junto. Imagina se Timóteo fizesse isso. Fosse conversar com as moças lá, não, vão aqui no canto, só nós dois. Exatamente. Então, Entende? Ele tinha esse entendimento. Né? E até dentro da corte mesmo, é aconselhado levar outra pessoa junto. Porque você tá lá, eu gosto tanto dessa pessoa, a gente vai fazer nada não.
Mas assim, ter outra pessoa, uma testemunha, né? Exatamente. É bom ter um ou dois como testemunha. Isso então, é o correto, Ju. leva a vela junto com você. Isso. Vai segurando lá, né? Vai Leva a orando. vela. Porque às vezes, enquanto você tá ali, a pessoa tá orando, intercedendo por Isso. você, meu Júlio. Bem. Fala assim, Vira vamos até um lá. culto. Isso, exatamente. Engraçado que todo assunto do jovem leva pra Leva a corte, corte. né? Pelo amor de Deus. Graças a Deus. Ainda bem que existe a corte. Obrigado, Deus. Exatamente. Então nós falamos o quê, Júlia? Até agora nós falamos a respeito do padrão familiar, né? De como é esse padrão familiar que Cristo nos ensinou, que essa instituição é defendida por Cristo. E Paulo continua ensinando Timóteo também nesse segundo ponto que nós falamos a respeito do quê? Sobre Tratamento com as moças. o tratamento com as moças. Mas com quem? Com os anciões, Anciões, com com jovens. os jovens, com os órfãos. Sim. E agora vamos falar de um tema importante, que a hora não para, a hora voa, meus queridos. É. Nós precisamos dar a aula. O Nosso ponto 3 vai falar o quê? Sobre o quê? Nosso melhor bloco agora. Vamos abrir com resumir. surpresa esse, né? É. Mandamento às viúvas. Mandamento às viúvas. Mas, fala assim, pastor, nós somos jovens, ainda tá falando de viúvas já? Nem casamos Nem ainda. casamos ainda, tá falando de cortejo, tá falando de viúvas. mas é o contexto. Por quê? Por que ele fala a respeito de viúvas? Ele traz um ensinamento para nós de viúvas. Em nenhuma carta que Paulo escreve, ele escreve a carta aleatória. Todas as cartas que Paulo escreve é porque tinha um motivo. E esse motivo a igreja de Éfeso precisava ser tratada. Se ele está escrevendo a respeito das viúvas, do cuidar das viúvas, dos cuidar das moças, de como proceder tudo isso, é porque isso acontecia lá. Pensa comigo, Hamilton. Se o pensamento das pessoas, quando olha a instituição igreja, se as pessoas que estão de fora, se elas não falam assim, mas é papel da igreja sim cuidar das viúvas, sim ou não? É papel da igreja sim cuidar dos órfãos, sim ou não? É esse pensamento que as pessoas têm da igreja? Sim. De modo geral? Não, mas a igreja está fazendo mais do que o papel dela. Sim? Sim. Sim. Mas pensa comigo, se a igreja tem 80% de viúvas, de órfãos, para cuidar, vai sobrecarregar ou não vai sobrecarregar? Com certeza. Vai faltar momento para a palavra ou não vai faltar momento para a palavra? Vai. Porque vai sobrecarregar demais o quê? Uma parte. Então, Paulo começa a dividir para Timóteo a respeito dessas questões da viuvez. Né, Gi? Sim. E ele vai relatar aí várias sequências. Você quer falar um pouquinho sobre nós, sobre isso? Sobre o que realmente é a viuvez. A viuvez. Fala pra gente. Sim, falemos. Ele relata realmente sobre quem são essas viúvas que precisam realmente desses cuidados. Exato. E quando elas precisam realmente desses cuidados. Porque não é viúva simplesmente aquela que tem 30, 40 anos, perdeu o esposo. Paulo até exorta, casa logo de novo, minha filha. Porque melhor que case logo, porque é nova ainda, né? Exato. Tem um futuro pela frente. Se realmente essa mulher está inclinada o seu coração para Cristo, possa ser sim que ela aceite e faça o voto de se entregar a Cristo. Realmente ela vai ser uma viúva. Mas nesse padrão de viuvez são, no mínimo, 60 anos. Uma mulher que realmente foi mulher de um marido só, esposa de um marido só, né, que realmente foi uma boa avó, uma boa mãe, um exemplo de mulher para a sociedade, Isso aí. na igreja, nos meios. Demonstrou as E boas que obras. quando realmente perdeu esse esposo, ela... Não, eu realmente vou viver para Cristo. Entregar-me a Cristo. E essa realmente é a viúva. Mas se ela tem familiar que ainda pode por ela, a igreja ainda não se posiciona, a preferência né? de Paulo é o quê? É para fazer o quê? Quando essas viúvas ainda têm filhos, têm mães... Que a família cuide. Até porque em 1 Timóteo 5, Aqui, ó. 8 fala assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que um infiel. Exatamente. Então, se essa viúva tem filhos, tem genros, tem noras, é cuidar dos primeiros com eles. Exato. Se eles tiverem alguma dificuldade, sempre a igreja vai estar ali apoiando. Essa viúva só é responsabilidade da igreja realmente quando ela não tem Quem assiste a ela. da onde retirar o seu alimento, ou tem dificuldade, porque uma viúva, né, gente, após os 60, após os 50, é difícil trabalhar, mais se difícil. manter. Exato. Então, essa sim é a ordem, e essa sim é a viúva que nós, igreja, devemos cuidar e zelar dela. Porque nós, como os filhos, né, Júlia? Imagina se... Júlia tem avós, né, Júlia? Imagina se seu avô ou sua avó fica desassistido. É automaticamente um papel dos seus pais, automaticamente fazer o quê com ele? Pegar, trazer pra junto, cuidar.
Cuidar, zelar, né? Porque foram pessoas que cuidaram deles, né? Se eles chegaram à fase adulta foi porque eles foram criados, né? Deu educação, deu respeito. Mas aí nós falamos assim, poxa, nós estamos falando de contexto bíblico. Hamilton, você acha que para a gente cuidar de um ente querido nosso, de um pai, de uma mãe, de uma avó, precisa ser cristão? Claro que não. Não, né? Já diz mais respeito sobre a gratidão, por meu ver, né? Uhum. A tudo que a pessoa fez por você, né? Sim, exatamente. Por exemplo, se minha mãe estivesse passando por um momento desse, eu jamais negaria uma ajuda para aquela pessoa ali que me criou. Sim. Exatamente. Que deu tudo por mim. Exatamente. Então você vê que é algo natural. Não precisa ser cristão para demonstrar essa questão do amor, do cuidado, do zelo pelo seu pai, pela sua mãe. Porque até mesmo obedecer aos pais e à mãe é o quê? É um mandamento. Sim ou não? Isso. Fala assim, obedecer ao pai e à mãe para o quê? Que prolonga os seus dias na terra. Então, obediência é uma coisa que nós devemos, como mandamento de Deus, para os nossos pais e para as nossas mães. Lembra que eu falei de sobrecarregar? Se a igreja, como instituição, for cuidar só dessa parte, aí se ela tem um filho, se a viúva tem um filho, tem uma mãe, tem alguém que cuide por ela e a igreja vai cuidar, vai sobrecarregar a igreja. Por isso que Timóteo, Paulo adverte Timóteo para que cuide dessas partes, para quê? Para que não tomasse também o tempo da igreja da palavra. Porque o fundamento principal da igreja é pregar a palavra de Cristo, é salvar almas, né? É poder levar a palavra mesmo. Mas automaticamente também, quando a pessoa não tem condição, a igreja vai zelar, vai cuidar pela viúva. Porque também é um papel. É um papel. Por que é um papel? Na carta de Tiago, eu vou até abrir aqui o capítulo 1, versículo 27, olha o que ele vai dizer a respeito dos órfãos e das viúvas. Ele vai falar assim, ó: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Ou seja, o que Tiago está falando aqui? Que se a igreja, se o pai, se o filho cuida da viúva, ele está demonstrando ali a verdadeira religião. Amém. O verdadeiro cristianismo. Porque ele está obedecendo a palavra do Senhor. Ele está fazendo ali algo que é verdadeiro. Então, quando ele é assistido, quando você cuida, Júlia, do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, dos seus parentes, entes queridos, você está fazendo uma verdadeira religião. Você está fazendo uma ordenança do Senhor. Né, Hamilton? Então é isso que Paulo adverte Timóteo para que Timóteo pudesse ensinar a igreja. Então, para fechar esse bloco aí, para a gente fechar com chave de ouro sobre as viúvas, a gente tem uma pessoa especial para participar desse bloco. Não temos? Temos. Fica aí com a pessoa especial que a gente trouxe para essa aula. Nós estamos aqui, então, tratando de um tema importante aí a respeito da viuvez, a respeito também do papel da igreja quanto a essa questão. E aqui na igreja Marcos do Evangelho nós temos a nossa irmã Rosângela, e eu gostaria de perguntar para a irmã Rosângela aqui a respeito justamente desse papel, da maneira que a igreja tem tratado a nossa irmã Rosângela, que ela tem sentido esse tratamento dos jovens, esse tratamento da igreja em si, relacionado à viuvez dela. Ela que é viúva, né, irmã Rosângela? E eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós entendermos esse contexto. Como a senhora se sente tratada aqui na igreja? Como que os jovens você acha que trata a senhora? Fica à vontade para demonstrar isso para a gente nesta manhã. Irmãos, eu me sinto lisonjeada de poder falar, né, sobre os jovens, sobre a minha situação. Eu, graças a Deus, desde que eu perdi meu companheiro, eu continuo na presença do Senhor e aguardando o Senhor, né? E com os meus irmãos, os jovens, me tratando, graças a Deus, muito bem, graças a Deus, o meu pastor, todos me tratam muito bem. Me sinto bem de aguardar a vinda do Senhor junto com todos os meus irmãos, jovens, e os nossos pastores e todos. Eu agradeço. Glória a Deus, então. Então, o papel da igreja quanto a senhora é positivo, né, irmã Rosângela? É muito positivo. Glória graças a Deus. Amém. Isso mostra que o papel da igreja está sendo bem feito, né, irmã Rosângela? Graças a Deus está sendo muito bem feito em todos
em todas as situações, eu vejo que estamos unidos. Unidos. E tenham cuidado, né? E tenham cuidado de mim, graças a Deus. Eu agradeço. Glória a Deus. Então, esse foi o testemunho aí da nossa irmã Rosângela, como a igreja tem tratado ela nessa questão da viuvez, e a parte que chamou a atenção, ela tem esperado a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade, Irmã Rosângela? é verdade. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe e voltamos. Amém, eu agradeço. Voltamos então com esse quadro aí. Viram quem foi? Uma Irmã mulher que ama Rosângela. essa juventude. Deus ela é apaixonada, abençoe em nome de Jesus, né? Ela ama essa juventude, ela é muito especial para essa igreja e para nós, né? Com Amamos certeza. ela. Lembra que no início da aula nós falamos que tinha uma pessoa especialista aqui no ramo de órfãos e tudo? Que Graças até com a camisa. a Deus. Camisa, ó, tá vendo a camisa, uniforme? Agora eu queria perguntar para você, Hamilton, a respeito de você passar para nós uma experiência sobre o cuidado a respeito dos órfãos, Sim. dessa coisa que você vive no dia a dia, né? Você trabalha lá na Montanha da Esperança, você tem essa vivência, porque Timóteo também está demonstrando que é um cuidado com as pessoas, com os órfãos, com as viúvas de maneira geral. Eu gostaria de ouvir você um pouquinho sobre essa experiência aí dos órfãos. Bom, eu acho que a palavra que se resume é amor, porque o principal de tudo que você tem que ter com essas pessoas é o amor, porque você tem que ter noção do que elas passaram. Por exemplo, eu trabalho numa instituição onde nós abrigamos adolescentes e jovens em situações de risco e vulnerabilidade social, e eu conheço a história de algum daqueles meninos e, nossa, eles têm história que a maioria dos adultos não tem. Sabe, uma criança de 12 anos tem uma história de que um adulto de, 30 não tem. Já passou por várias experiências. Exatamente. Né? Então, o principal de tudo que você tem que ter é o amor, é o zelo para com essas pessoas, porque ela veio de um passado não tão bom. Na verdade, nada bom, sabe? E eu acho que você ter esse cuidado, esse zelo com ela, é uma coisa assim, é uma experiência incrível. Eu falo assim por experiência própria lá na montanha, que não tem coisa melhor do que você abraçar esses meninos e você saber que eles têm um espaço ali para ser preenchido e que você, de alguma forma ou outra, consegue ajudar para que vai preenchendo um pouco, a cada dia mais, esse espaço. Exatamente. E é uma maneira também de você demonstrar também a verdade, né? A palavra de Deus. O que é ensinado aqui, você demonstrar lá para essas pessoas. O amor, o respeito e o Mas zelo. o mais que isso é que ele contando, eu analiso que de tudo ainda vem uma coisa que vem, uma das primeiras palavras que vem nesse tema da nossa lição, né, que é a lição 8 dos jovens, é o respeito. Você cria o respeito por uma pessoa, sendo mais nova que você, pela história dela, e você cria também um amor. Esse amor cresce e você dá valor a tudo ao seu redor, né, ao espaço que nós vivemos. E para isso também quero deixar esse versículo aqui, ó, que é 1 Pedro 4:10, que diz assim: servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme da graça de Deus. Glória a Deus. Que Deus Louvado possa seja Deus. continuar abençoando a gente, todos nós, você que assistiu essa EBD nesse dia. Talvez se alguma coisa não ficou tão assim clara para você, procure um dos nossos pastores, procure o pastor Eric, que ele sabe mais, né? A nossa aula é um tempo resumido. Restrito. A gente, às vezes, aqui, né, a gente fica meio acanhada à frente das câmeras também e se perde um pouco, mas a gente aprendeu muito com essa lição. Sim. E a gente aprende mais e mais a cada dia que nós devemos amar todos como irmãos, independente de... Como o pastor Eric é um pastor novo, ele está aprendendo também a lidar com tudo isso. Não foi à toa que ele recebeu o cargo de pastor também. Exato. Então, isso demonstra que ele tem um pouco desse zelo, assim como Timóteo vai. Timotinho, está aprendendo. E a gente jovem, tem, né? Jovem, nosso pastor Jairo, tantos pastores aqui na igreja que também tem alguma experiência para nos passar. Então, procure um desses pastores, de preferência os seus pastores principais, Jairo, Jefferson, né? Como a Júlia falou, né, anteriormente. Procura ajuda, porque sozinho, ajuda, né? Não tem super-herói, né, Júlia? Não tem super-herói. Se algum desses temas ainda ficou um cri-cri na sua cabeça, venha pode tirar procurar, dúvidas, exatamente. né? Nós vamos atender com todo amor e carinho. A Milton e a Júlia já estão expert. Vocês pro pastor Eric, pastor Jairo, pastor Jairo. Agora também chegou um momento muito importante, Júlia, de nós entrarmos, que também faz parte da nossa EBD, que é o momento do ofertório, né? E nós temos aí, então, os nossos meios de pagamento. Oferte com carinho, com alegria aí, pelo PicPay,
pelo Pix. E nós temos também um projeto chamado o quê? Os Mil Valentes. Os Mil Valentes. Então, é interessante para nós, é importante, né? Com certeza. Porque nós queremos fazer o quê com esse espaço aqui? Queremos comprar. Comprá-lo. E nós vamos conseguir, sim ou não? Amém. Já conseguimos. Em Como nome diz de Renatinha, eu chamo a existência. Graças Exato. a Deus. Então vamos ofertar aí, você que pode. Oferte com carinho, com alegria. E vamos lá, então, em nome de Jesus. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só amor, um só batismo, um só Espírito, um só corpo, sem divisão, uma igreja, uma só voz, um só Deus, o Pai de todos, só amor, só amor. Quão bom e quão maravilhoso é, quão bom e quão maravilhoso é, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união. Quão bom e quão maravilhoso é, quão bom e quão maravilhoso é, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem em Voltamos! Você ofertou aí? Ofertou por mim também? Se não por ofertou aí, traz a noite no culto. Isso aí. Deu like, compartilha essa aula que vai ser Sim. gratificante para outros jovens também, em nome de Jesus. Júlia vai orar, nós vamos encerrar essa EBD em nome de Jesus. Amém. Oremos. Senhor meu Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, ó Deus, e aprender mais da Tua palavra. Senhor meu Deus, guia, ó Pai, o nosso domingo, que ele seja um dia abençoado, ó Deus, que cada ensinamento aqui, ó Pai, venha frutificar em nosso coração, que não seja uma semente desperdiçada, ó Pai. Senhor meu Deus, eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Até Tchau, mais. juventude, Tchau. paz.